Quem foi Martinho Lutero? Primeiro, a sua origem ele era uma família pobre. Martinho ele não era um nobre, ele não foi da família dos papas, que foi nomeado padre porque ele era filho de padre. Não. A sua origem era sempre foi humilde. É o que diz aí no livro também. Tem um trechinho que diz: sou filho de camponeses, isso é Lutero dizendo. Meu pai, meu avô e meu bisavô eram verdadeiros camponeses. Que hoje para nós a gente tem uma imagem, mais ou menos como que seria o camponês naquele período. A gente hoje tem o pessoal do campo, da roça, a gente vê como que é a simplicidade. Pense em Lutero como alguém de uma família muito simples, tal como hoje a gente conhece e até faz parte também de famílias muito simples. Os pais de Martinho, para vestir, alimentar e educar seus 7 filhos, esforçavam-se incansavelmente. Então eles eram pobres, mas eram trabalhadores. O pai trabalhava nas minas de cobre e a mãe, além do serviço doméstico, trazia lenha nas costas da floresta para vender. Então eram pessoas muito dedicadas. A vida religiosa de Martinho Lutero, nesse período, como que a família instruiu, o pai e a mãe de Lutero instruiu Lutero nas coisas religiosas. O pai, quando Martinho chegou à idade de compreender, essa idade de compreender eles não precisavam muito bem, mas a gente entende que seja já na pré-adolescência, na infância, já entrando na pré-adolescência. Esse pai ensinou-o a ajoelhar-se ao lado da sua cama à noite e rogava a Deus que fizesse o menino lembrar-se do nome de seu Criador. Então, na criação de Lutero, o pai pegou Lutero e fez o seguinte: ora aqui comigo. Nós vamos orar. Pai, o que é orar? Nós vamos falar com Deus. Mas falar o que com Deus? Nós vamos pedir para que Ele não nos deixe esquecer dele. Foi esse o ensinamento que o pai deu para ele. Ore pedindo assim: Deus, não quero esquecer do meu Criador nos dias da minha juventude. Essa foi uma das primeiras orações que Lutero aprendeu a fazer com o seu pai. Martinho aprendeu os 10 mandamentos. Ele decorou os 10 mandamentos. Irmãos, quais são os 10 mandamentos? Vamos lá. Deus abençoe. Decorou o Pai Nosso. Aí já melhora um pouco, Aí vem. A respeitar a Santa Sé. Sé é fé. Fé, mas muito na distante e sagrada Roma. Então ele aprendeu com seus pais os preceitos católicos. E ao olhar tremendo para qualquer osso ou fragmento de roupa que tivesse pertencido a algum santo. Então na igreja existia isso. Você tinha ali uma seção dentro da igreja que continha ali fragmentos de ossos ou de roupas e ali uma plaquinha dizendo: esse aqui é o crânio de João Batista. Essa aqui é a roupa da túnica do apóstolo Paulo. Essa aqui é a capa de Pedro. Pedaço da cruz de Cristo. Pedaço da cruz de Cristo. Isso aqui é um espinho, a coroa dos espinhos que Jesus colocou. Então você tinha sessões, uma sessão da igreja que tinha esses objetos. Ele foi ensinado, Lutero, a olhar para aquelas coisas e reverenciar aquilo, tremer diante daquilo, porque eram objetos de santos que aparecem na Bíblia. E foi ensinado a fazer isso. A base da sua religião formava-se mais em que Deus é um juiz vingativo do que um amigo de crianças. Essa é uma passagem que ele tira, depois ele vai dizer lá em Mateus, deixai vir as minhas crianças, porque das tais é o reino de Deus. Ele não via Deus dessa maneira. Ele era Deus e ele era um juiz vingativo, um Deus mau, ingrato, que tem prazer em castigar. Ele foi criado assim. Ele estremecia e tornava-se pálido ao ouvir alguém mencionar o nome de Cristo. Irmãos, quando a gente ouve o nome de Jesus, a gente fica feliz. A gente fica, quando vê Cristo, a gente se enche de alegria. Mas Lutero, quando ouvia falar de Cristo, ele já ficava desconfiado. Porque fui ensinado a considerá-lo como um juiz encolerizado, bravo.
fomos ensinados que devíamos nós mesmos fazer propiciação por nossos pecados, a autopenitência. Mas não já conhece com certeza, né? Pequei. Pegar o chicote. Tome chicotada em si mesmo. Que não podemos fazer compensação suficiente por nossa culpa, que é necessário recorrer aos santos nos céus e clamar a Maria para desviar de nós a ira de Cristo. Esse foi o ensinamento que Lutero recebeu, que era o ensinamento dado pela Igreja Católica. Qual era a função de Maria no céu? Não era aguardar a volta de Cristo, como nós queremos. Ela está lá no céu aguardando a volta de Cristo exatamente do mesmo jeito que Abraão, Isaac, Jacó, Jó, Daniel, Ezequiel. Não tem nada dizendo na Bíblia que ela está lá, filho. Vem cá, mãe. Sim, Jesus, não é assim. Já olhava, mas eu quero acabar com ele, eu quero castigá-lo. Então, a imagem que a Igreja Católica construiu em torno da pessoa de Cristo é exatamente essa, que Maria ela era a mãe, né? Hoje, inclusive nós, a nossa cultura tem em grande estima o pai, claro, com certeza, mas muito mais a mãe. Não se percebe isso? Isso é uma coisa da nossa cultura e de várias culturas em vários lugares. E isso é o que? Tem a sua origem na Igreja Católica. Hoje, claro, a gente tem apreço para a mãe que sabe, né, tudo que passou, né, teve o filho, todo o sofrimento, né, e tudo e tal. Claro que a mãe tem o seu grande valor, tal como o pai, né? Claro que tem. Mas muito dessa percepção mais privilegiada para a mãe também tem raízes no ensino da Igreja Católica até os dias de hoje. Né? Perto do metrô Belém, mas isso aí tem em vários lugares. Mas tem uma paróquia, né, que está escrito assim: não estou eu aqui, eu que sou tua mãe. Aí tem a Maria, bem grande. Tipo assim, para quem está sofrendo, olha aqui, não estou eu aqui, eu que sou tua mãe. Né? E que a pessoa que olha assim está sofrendo, fala, meu Deus, minha mamãezinha, aí vai. Né? Então esse tipo de coisa já existia, irmãos, muito forte dentro da Igreja Católica nesse período aqui, em que Lutero viveu, e ele foi ensinado dentro desse tipo de coisa. Vou falar um pouquinho da formação acadêmica dele. Ele foi domiciliado. Lutero sempre estudou muito. E isso é um ponto muito importante da gente falar. Porque às vezes a gente acha, irmãos, que estudar é errado. Que a letra mata. A letra. Você fica estudando a Bíblia, mas daqui a pouco você morre. Como assim? É a letra mata, filho. É o espírito. E aí se despreza o ensino e a busca, o estudo da palavra de Deus, né? Em nome de uma má interpretação daquela passagem. Aquela passagem não está dizendo que a letra mata, ou seja, o estudo da palavra de Deus. Está dizendo que a lei, ela é impotente para salvar. Ela é impotente para dar vida. Isso é obra da graça. A lei ela mata, é a função dela. Mas ela não é que ela é ruim, mas é a função dela. Quem é ruim somos nós. A lei de Deus é boa, o problema está em nós, não está na lei de Deus. É igual assim, doce. Doce é uma coisa boa? Vamos. Quem gosta de doce aqui? Adoro. Eu estou aqui falando doce. Coisa de Deus. Doce. Olha nossas barras. Não, eu estou aqui dando um estudo pensando no doce que a Juliana está fazendo lá em casa. Ela falou que ia fazer, que ia estar pronto quando eu chegar. A coisa lá no Facebook, alguns irmãos até cara, vamos fazer, cara. Doce é uma coisa boa. Mas o doce é bom para o diabético? Não. Você chega com doce para a pessoa, se ela não tem diabetes, tudo bem. Mas e se ela tem? Aquele doce é bom para ela? Não. O problema está no doce? Na pessoa.
Está nela, ela tem uma doença que não permite que ela coma aquele fruto. A mesma coisa é a lei de Deus. A lei era boa, nós somos ruins. Né? Ela nos condena porque nós estamos em pecado, debaixo do pecado. Né? Amém. Então, isso tudo para dizer o quê? Que Lutero, desde cedo, foi estudioso das disciplinas e matérias que o seu pai lhe dava para estudar, suas disciplinas na escola, e depois, posteriormente, ele trouxe tudo isso daí para o estudo da palavra de Deus. Sem problema nenhum com isso. Mas vamos lá, teve um momento da vida de Lutero que ele saiu de casa e foi domiciliado, foi morar, né, na casa de uma senhora que ele teve como mãe adotiva, que era a dona Úrsula. Pois é. Ele diz assim: domiciliado na casa da sua extremosa mãe adotiva, dona Úrsula, Martinho desenvolveu-se rapidamente, recebendo uma sólida educação. Seu mestre, João Trebúnios, era homem culto e de métodos esmerados. Não maltratava os alunos como os demais mestres. Então ele encontrou naquele ambiente familiar condições favoráveis para ele prosseguir estudando e crescendo em entendimento. Martinho Lutero era mais sóbrio e devoto que os demais rapazes. Aqui que está a diferença. Da sua idade. Acerca deste fato, Dona Úrsula, na hora da morte, disse que Deus tinha abençoado seu lar grandemente desde o dia em que Lutero entrara em sua casa. Não é só estudar, mas Lutero era uma bênção, porque ele era mais sóbrio e mais devoto, ele era dado à oração, ele não era só, aí que está o problema. É nós estudarmos a Bíblia simplesmente e somente academicamente, a gente querer entender o hebraico, o grego e ficar naquilo. Não tem um objetivo de você conhecer o Deus da Bíblia. Conhecer o autor, ter intimidade com ele, conhecer a palavra, a vontade, a direção dele. Aí está o problema. É a gente só pegar o livro como se fosse qualquer livro. Legal. Aí está o problema. Mas Lutero não era assim, ele era dado ao estudo de uma maneira piedosa. E já vem falar aqui, na universidade, aos 18 anos, Martinho ansiava estudar numa universidade. Seu pai, reconhecendo a idoneidade do filho, enviou a Erfurt, o nome da cidade lá do Império Romano Germânico. O centro, e ele era uma cidade importantíssima, era o centro intelectual do país, onde cursavam mais de 1000 estudantes. O moço estudou com tanto afinco que no fim do terceiro semestre, de um curso que era de anos, mas já em 1 ano e meio, no terceiro semestre, ele obteve o grau de bacharel em filosofia. Com a idade de 21 anos, isso com 18, com 21, ele alcançou o 2º grau acadêmico de doutor em filosofia, com 21 anos. Era um homem dado muito ao estudo. Quando a gente fala desses homens que encabeçaram a reforma, eram homens preparados, homens estudiosos, homens que estavam ali dedicados àquilo. Os estudantes, professores e autoridades prestaram-lhe significativa homenagem. Então, todo mundo na universidade, quando olhava para Lutero, é um sábio, é um erudito, é um culto, é um homem estudado, entendido. Apesar da sua origem, não tem nada a ver com a origem. Ele era algo dele, ou algo que Deus derramou sobre a vida dele de maneira especial, e que nós devemos buscar também. Havia também uma importante biblioteca que pertencia à universidade, e aí Lutero passava todo o tempo de que podia dispor, ele vivia na biblioteca. Um homem que Deus usou lá na frente, primeiro foi preparado, primeiro foi passado ali por um processo para estar apto para aquilo que Deus faria na vida dele lá na frente. Esse era o detalhe. Sempre Lutero suplicava fervorosamente a Deus que o abençoasse nos estudos. Às vezes a gente não faz isso. A gente acha que essa oração, sei lá, a gente nem lembra de fazer ou não tem qualquer valor. A gente não tem uma vida de oração. E isso era que esses homens, todos eles praticamente dentro desse livro tinham, era uma vida de oração. Tudo que eles faziam debaixo de oração. Eles vão tomar o café da manhã, é em oração. Eles vão varrer a casa, é em oração. Tem um relato de uma menina puritana. Os puritanos foram uma geração depois da Reforma Protestante. Ela ia varrendo a casa dela.
E aí, enquanto ela varria a casa dela, ela ia orando. E a oração dela era o seguinte: Senhor, varre do meu coração toda a sujeira, da mesma forma que eu estou varrendo a minha casa. Quando ela ia lavar a louça, né, tirava a sujeira de dentro para fora, né, ela ia limpando, ia dizendo: Deus, limpa-me, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Tira o mal que há em mim. E ela ia orando assim. Tudo que ela fazia em oração. Esses homens se destacavam por causa disso. Tudo. Eles vão ler um livro, meu Deus, eu vou estudar. Fala uma matéria. Matemática. Deus, eu vou estudar matemática. Me abençoa. Me ajuda. Me ajuda para o que eu entender aqui, de alguma maneira, sirva para a tua glória, sirva para o teu louvor, para que eu possa ajudar outros, para que eu possa entender. De alguma maneira, Deus, usa esse entendimento que eu espero obter aqui agora para o louvor do teu nome. Tudo eles faziam em oração. Você tem vários relatos disso, biografias dessas pessoas. Dizia ele, o que Lutero dizia para defender esse ponto de que ele orava antes dos estudos? Orar bem é a melhor parte dos estudos. É a parte que a gente mais esquece, nem considera. Para Lutero, era a melhor parte dos estudos, era a hora que ele orava em favor dos seus estudos que ele ia fazer. Então, que diferença, né? Acerca dele, escreveu certo colega: cada manhã ele precede os seus estudos, ou seja, antes de estudar, ele fazia uma visita à igreja e fazia uma prece a Deus. Antes de entrar no quarto e estudar, ele ia para a igreja orar. Isso explica um pouco por que Deus usou esse homem. O que será? Por que Deus usa? Ele não me usou. Por quê? Porque a gente precisa, irmãos, ser imitadores de Cristo. Porque Cristo fazia isso aqui. Lutero fazia, mas primeiro Cristo fazia. Poderia multiplicar o pão, primeiro ele pegava o pão, dava graça. Tudo que ele ia fazer, fazia em oração. Um homem de oração. A vocação de Lutero. Mas a alma de Lutero suspirava por Deus. Ele estava dentro desse meio acadêmico, filosófico, mas a sua alma suspirava por Deus acima de todas as coisas. Achou na biblioteca o maravilhoso livro dos livros, a Bíblia completa em latim. Ele estava estudando na biblioteca livros relacionados à filosofia, à retórica, a essas matérias, a lógica, né? Eram as matérias principais ligadas à filosofia. Mas enquanto ele pegava o livro e outro, ele descobriu ali, né, a escritura, Deus, aí, em latim. Foi nesse período, a partir daí, que ele teve uma dedicação agora mais para esse livro. Mas de todos esses acontecimentos, nós estamos falando da vocação de Lutero, né? Até então ele era um jovem de 21 anos, 20 e poucos anos, que estava infiltrado no mundo acadêmico, como muitos jovens hoje também se encontram assim. Mas teve um evento que aparece até no filme, logo no início do filme do Lutero, e o autor do livro aqui, o Orlando Boyer, ele traz aqui. Mas de todos esses acontecimentos, o que mais o abalou em espírito foi o que experimentou durante uma terrível tempestade, quando voltava de visitar seus pais. Não havia abrigo próximo. No filme você vê, né? Era um nada, só tinha mato, né? Os céus estavam em brasa, os raios rasgavam as nuvens a cada instante. De repente, um raio caiu ao seu lado. Pá! Lutero, tomado de grande susto e sentindo-se perto do inferno, prostrou-se gritando: Santa Ana, ou Santana, tem um bairro, Santana, tem um carro também. Nossa. Alguém tem Santana aí? Meu pai tem o Del Rey. Nossa. Santana, salva-me e tornar-me-ei monge. Então caiu o raio do lado dele e já, Santana! Não foi para Deus que ele clamou, foi para o santo. A gente precisa entender, irmãos, o contexto. A Igreja Católica ditava tudo que se tinha que crer naquele momento.
Tá? A gente precisa ter sempre isso em mente. Nossa, mas Lutero também, em vez de clamar por Deus, clamou por uma maçã. Não, entender que era o período. Às vezes a gente falha muito por não entender o período com a mente do período. Quando a gente estuda essas coisas, a gente vai ser estudado sobre vários homens. Todos eles pertencem a épocas lá atrás, né? 1, 2, 3, 4, 5 séculos atrás. Então a gente precisa estudar esse pessoal com a cabeça que aquele pessoal tinha naquele período. Por que eu estou dizendo isso? Lá na igreja, lá no Ar Nacional, a gente fez o Cine EBD, não, o Tela Crente. A gente rebatizou o nome do programa lá da Globo. Fizemos Tela Crente, aí passamos no Lutero. Né? Aí quem já assistiu o Lutero sabe que no filme lá aparece um monte de coisa da igreja católica, um monte de santo, um monte de cruz, aqueles sacerdotes, né? Aquelas mantos, toga, aquela mitra enorme, aquele monte de papa, né? Os cânticos corais, né? Isso, né? Meu Deus, que coisa, né? Você fica ali. Aí a gente assistiu, né? A gente já tinha assistido, né? A gente via a irmã assim, ó. Aí depois vieram no final e falaram pra gente: nossa, irmão, não gostei. Não tem nada. O que apareceu aqui, irmão? Não, fiquei um monte de santaiado, essas coisas não vai passar na igreja. Né? Esses monte de santo aí, essas coisas, né? Eu não me senti bem. Aí eu me desculpei, cara, porque assim, a gente, antes de passar, eu poderia ter explicado. Gente, quer ver um filme? Tem um monte de coisa aqui. Santo, que era o que tinha naquele tempo. A gente não explicou. Aí o pessoal ficou escandalizado. Então a gente se escandaliza porque a gente não conhece o que tinha naquele período. Eu expliquei para ela: não, naquele tempo era assim, a igreja católica não dava. Tá vendo? Então a gente precisa sempre, irmãos, entender esse pessoal aqui dentro do contexto em que eles viveram. Tá? Então por isso que Lutero clamou por Santana, porque era a santa dele. Na verdade, Martinho, ele recebeu esse nome Martinho, até Martinho, porque ele nasceu no dia de São Martinho. Aí foi chamado de Martinho. Né? Mas ele tinha uma predileção por essa outra santa aqui. Que era, agora não sei se dizer se era a Ana do Samuel, ou se era a Ana. Muito bem. Os mosteiros, vamos falar isso. Aí vou virar monge. Aí Lutero vira monge. O mosteiro dos agostinianos era o melhor dos claustros de Erfurt. Claustros era o nome dado aos refúgios, vamos colocar assim, a habitação, o local onde eles se reuniam, moravam. Tá? Os agostinianos, então, foi o mosteiro dos agostinianos para onde Lutero foi. Seus monges eram os pregadores da cidade, os agostinianos, estimados por suas obras entre os pobres e oprimidos. Nunca houve um monge naquele convento mais submisso, mais devoto, mais piedoso do que Martinho Lutero. Até dentro do convento ele se destacava. Né? Ele era um homem realmente empenhado naquilo que ele fazia. Submetia-se aos serviços mais humildes, como de porteiro, coveiro, varredor da igreja e das celas dos monges. Não recusava mendigar o pão cotidiano para o convento, nas ruas de Erfurt. Era uma prática dos monges, era a mendicância. Isso era um princípio que fazia parte da profissão de fé deles. Né? Eles não trabalhavam, eles dependiam de esmolas e eles deveriam ir atrás dessas esmolas. Né? Então era uma prática dentro desses grupos aqui, né? Tanto agostinianos, franciscanos, eles pregavam isso daí. Né? Assim se justificou Lutero: fiz a promessa a Santana para salvar a minha alma. Entrei para o convento e aceitei este estado espiritual somente para servir a Deus e ser-lhe agradável durante a eternidade. Apesar da menção à santa, o coração de Lutero estava em Deus. Ele tinha já essa consciência de que o mais importante é Deus. Só que ele ainda não tinha aquele medo por Cristo. Então vamos chegar lá.
A alta exigência de Lutero. Ele era uma pessoa que se exigia demais. Quão grande, porém, era a sua ilusão. Depois de procurar crucificar a carne pelos jejuns prolongados, era um homem dado ao jejum, pelas privações mais severas, era um homem que se excluía de diversões, um homem muito, ele com ele, né, muito assim, e com vigília sem conta, passava noites em claro, exercendo atividades espirituais, oração, leitura. Achou que, embora encarcerado na sua cela, tinha ainda de lutar contra os maus pensamentos. O problema de Lutero é que ele pensava muita coisa errada. O problema dele estava sempre mais dentro dele. Tem uma citação daquele que foi tido como o pai espiritual de Lutero, que Lutero, tudo o que acontecia, que ele pensava, ele ia lá e se confessava com esse pai espiritual dele. Era uma prática também da igreja. Ai, eu pensei isso, eu sou o pior de todos, eu sou um homem terrível, eu mereço a morte, eu mereço o inferno, eu mereço a ira de Deus, porque eu pensei tal coisa. Aí o espiritual dele fica bom Deus é tão piedoso, ora, faz tudo, e se destaca, jejum. Ai, padre, eu pequei de novo, aí voltava, sempre ele voltava para se confessar, né? Aí o pai espiritual uma vez olhou para ele, ele chama Stalks, o pai dele, olhou assim para ele, Lutero, faz o seguinte, vai pecar. Lutero, eu não vejo você pecando, Lutero. Vai pecar um pouco, para você ter um motivo para me procurar, para se confessar, você peca. Eu não vejo você fazendo nada disso. Ai, padre. Porque a luta dele não era com aquilo que ele praticava necessariamente, mas contra os seus maus pensamentos. É claro, naquele período, irmãos, como hoje, palavrão era uma coisa assim, altamente popular. E Lutero ele falava palavrão no tempo dele. Porque era a língua do povo, o povo entender. Mas sabe qual era o palavrão daquele tempo? Jumento. Aquele jumento, esses cardeais são todos jumentos. Né? Era um palavrão terrível para aquele momento, para aquele período. Para hoje a gente fala jumento assim, né? Não deveria, né? A gente fala, jegue mesmo. Se o homem é grosso, né? Se o marido ainda já joga uma grosseria, então, o seu jumento trocou a. Como é que é? Trocou a ferradura, seu cavalo, né? E fala, mas naquele período era um palavrão sério. Então tinha muito isso. Lutero, ele tinha pensamentos maus e que ele se autocondenava muito por isso. Né? Vamos lá. A sua alma clamava. Olha, diante de tudo isso, hoje a gente olha os nossos pecados, aqueles que nos vêm em pensamento, e pensamos, só pensei, não falei, não fiz, eu só pensei que aquela pessoa deveria morrer. Não tem nada não. Não vou matar, não vou falar nada não, mas que poderia morrer. E a gente não vê nisso qualquer gravidade. Não vê nisso qualquer. Né? A oração de Lutero. Dá-me santidade ou morro por toda a eternidade. Leva-me ao rio de água pura e não a estes mananciais de águas poluídas. Traze-me as águas da vida que saem do trono de Deus. Certo dia, Lutero achou na biblioteca do convento uma velha Bíblia latina presa à mesa por uma cadeia. Achara, enfim, um tesouro infinitamente maior que todos os tesouros literários do convento. Ficou tão embevecido que, durante semanas inteiras, deixou de repetir as orações diurnas da ordem. Então, despertado pelas vozes da sua consciência, arrependeu-se da sua negligência. Era tanto o remorso que não podia dormir. Apressou-se a reparar o seu erro, fê-lo com tanto anseio que não se lembrava de alimentar-se. Então, Lutero, ele tinha sempre, ele se manteve por toda a sua vida, essa luta contra ele mesmo. Tem um homem chamado John Owen, foi um puritano, aquele pessoal depois da Reforma, que ele tem a seguinte frase, ele diz assim, lute contra o pecado, até o fim da sua vida. Não desista.
Não termine o dia de hoje sem ter lutado contra o pecado. Ou você mata o pecado, ou o pecado mata você. Era isso, esse era o entendimento que passou para os puritanos, mas que veio dos reformadores. Essa luta contra o pecado, contra a nossa natureza pecaminosa, ela deve existir sempre. Neste mundo, irmãos, nós não vamos ser perfeitos 100%, né? Com todo download, né? Pá, 100%. Agora sim. Eu estou 100%. Não dá, irmãos, aqui não. Mas a gente tem sempre que deixar a barrinha andando. Ah, hoje só foi 1%. Amém. Amanhã foi 1%. No outro dia foi 2%. Amém. Mas sempre. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais. Se a gente está vendo que a nossa luz está brilhando menos e menos, a gente tem que cair imediatamente aos pés do Senhor. Meu Deus, estou indo de mal a pior. Eu não tenho mais qualquer problema com pecados que me acometem a mente. Eu me sinto muito confortável com o fato de que eu não pratico aqueles pecados, mas eu só penso neles. Quando estiver assim, está bom. Irmão, se nós temos um pensamento assim na nossa vida, no nosso coração, é o momento da gente se arrepender. Quer dizer, Deus me livra dos pecados, até daqueles que me são ocultos. O salmista orou assim. Porque ele próprio percebeu, existem pecados. Eu vejo em mim, não há um pecado que eu identifique aqui agora, mas eu sei, existem pecados ocultos no meu coração. Deus me livra até dos que me são ocultos. Essa é uma luta nossa diária, até o fim da vida, até o último suspiro. É a nossa luta nessa vida. Amém. Eu vou pular algumas partezinhas aqui, irmãos, para já caminhar para o final, para a gente concluir. A gente vai pular já quando o Lutero foi ordenado padre, ele foi ordenado professor e filósofo. Já disseram dele, este frade há de envergonhar todos os doutores, há de propalar uma doutrina nova. Não era nova, é a mesma doutrina bíblica, mas que já havia sido tão coberta de terra, de lixo, de entulho, que não se via mais. O trabalho que os reformadores fizeram foi chutar esse lixo todo para que a palavra de Deus novamente aparecesse. Mas diziam que eles iam trazer uma doutrina nova, mas que traria novidade de vida, vamos trazer assim, e reformar toda a igreja, porque ele se baseia na palavra de Cristo. Isso era um homem dando testemunho de Lutero, quando Lutero estava no exercício do seu ofício de professor e filósofo. Palavra a qual ninguém no mundo pode resistir e que ninguém pode refutar, mesmo atacando-a com todas as armas da filosofia. Então, o testemunho que os homens, os colegas de Lutero davam, esse homem um dia ele vai reformar a igreja. Já se tinha essa, esse homem não é normal não. Esse daí, até no filme aparece o meu depois. Isso não vai dar certo. Vai trazer um prejuízo, vai estrago. Irmãos, qual o testemunho que as pessoas têm de nós quanto à mudança moral e espiritual dos locais onde a gente convive e se apresenta? Qual a expectativa que as pessoas têm a nosso respeito quanto a fazer diferença? Né? Será que a gente está ali e as pessoas olham para a gente, ali é fulano? Será que nós não deveríamos buscar da parte de Deus que nós tivéssemos ou recebêssemos de Deus uma graça tão maravilhosa, que nos fizesse ter um comportamento ali que as pessoas olhassem e dissessem, meu Deus, este que passa por nós é um santo homem de Deus. Ele vai fazer dá até medo, que pode acontecer aqui, pela ação dessa pessoa, desse crente cristão. Né? Porque era essa a expectativa que se tinha quando se via o desempenho de Lutero, como ele se dedicava. Aqui tem uma partinha que fala quando Lutero foi a Roma, acho que no filme, se vocês já assistiram, lembram, né? Ele foi lá todo cheio de esperança, aí viu toda aquela
desgraça, aquela promiscuidade, padres já com moças prostitutas ali já definidas, saíam, então olhava assim. Aí tinha um pessoalzinho na banca lá vendendo indulgências. Ai, vai lá. Que eram os documentos que trariam perdão de pecados para as pessoas que já haviam morrido e cujas almas estariam aguardando o juízo final num lugar chamado purgatório. Todo mundo aqui já ouviu falar do purgatório. A indulgência era o quê? Você ia lá, aí o sacerdote perguntava assim: qual o nome da pessoa que você quer que seja salva? Aí a pessoa falava o nome, falava o nome lá, José. Aí, José. O nome dele. Joseilton. Joseilton. Aí vai lá, Joseilton. R$5. Não é só isso não, leva esse papel. Você vai ajoelhado. Nessa escadaria aqui, ó, em cada degrau você vai ajoelhado. Degrau por degrau. E você vai rezar o Pai Nosso. Vai embora. Próximo. Não era isso. Vou ver no filme que era assim. Ali ia lá de degrau em degrau, segurando o papel. Chegou um ponto que ele começou a fazer aquilo ali, ele olhou. Todo mundo fazendo aquilo. Lembrou de tudo aquilo que a Bíblia diz. Olhou para os padres indo lá para os prostíbulos, os outros lá vendendo papel, 5 contos para salvar. Aí foi a hora que ele olhou assim: mas está tudo errado. Então essas foram coisas que foram... Irmãos, esse santo despertamento é uma ira santa que a gente devia ter. A gente vê coisas ao nosso redor com um título de piedade ou de cristianismo, mas que na verdade não passam de coisas que estão muito longe de serem a verdade de Deus e de terem a sua origem na palavra de Deus. Quando a gente vê aquelas coisas, a gente se envolve de uma santa revolta. Isso é algo que nós devemos buscar também, Senhor Jesus. A gente olha as coisas assim erradas, fora da palavra de Deus, pessoas dizendo mentiras a respeito de Deus. Nós deveríamos ser como um cão bravo quando o nosso dono é atacado. Cristo é o nosso dono. A gente vê falando, todo mundo falando o que quer de Deus e de Cristo, e a gente fica só olhando. No serviço, a gente está trabalhando lá, as pessoas falando mal de Cristo, falando mal, e a gente lá. Não tem uma ira que nos... Pera, o que você falou aí, Jesus? Que nos traga a uma posição de defender a verdade da Escritura, a verdade da palavra de Deus a respeito de Deus, de Cristo, da fé, né? Então Lutero, ele tinha isso. A partir do ensino do que ele recebeu da Escritura, ele desenvolveu isso daí. Aí fala de Lutero como doutor e pregador. Aí ele já tinha um título, né, mais avançado, só não poderia pregar que ele tivesse um título. Ele conseguiu isso daí, ele foi encaminhado pelo Stalks, que era o seu pai espiritual. Lutero, eu vou te levar, eu vou te encaminhar à fonte. Você vai estudar agora a Bíblia a fundo. Vai lá. Você vai ser pregador. Em 3 meses eu vou ser envergonhado, eu não vou conseguir. Você vai, porque a graça de Deus estará com você. Então o pai espiritual dele, Stalks, encaminhou Lutero para ser doutor em teologia. Já era doutor em filosofia, agora vai ser doutor em teologia, vai entender a Escritura a fundo, na fonte, vai se aprofundar ainda mais. Foi nesse momento que ele se deparou com esse texto que nós vemos no início. Até então, o que Lutero tinha eram aquilo que era lido na igreja em latim. Uma passagem aqui, outra ali. Não, agora ele pegou o livro e foi. E foi que foi. E foi que foi. Às vezes, irmãos, a gente se
se tem por satisfeito de vir no domingo, vamos ler, irmãos, livro tal, capítulo tal, do verso 1 ao tal. E está ótimo. Aquela é a nossa leitura da semana inteira. E a gente acha que está ótimo. E era isso que Lutero tinha com ele. Essas leituras fragmentadas, selecionadas, debaixo do interesse da Igreja Católica. Duvido que a Igreja Católica já mandava ou fazia a leitura Romanos 1, por exemplo, ou outras passagens que condenariam as práticas dela. Então Lutero foi na fonte e se aprofundou de tal maneira que começou a corrigir tudo aquilo que ele viu e falou assim, não, mas não é isso que a Escritura diz. Isso que o padre está falando não é isso que a Escritura diz. Isso não é o que a Escritura diz. Porque ele foi a fonte e ele cresceu nisso daí. A conversão, agora aqui eu identifiquei que seria aqui, de fato, a conversão de Lutero, quando ele viu esse texto de Romanos 1, verso 17. Até então, ele tinha já a iluminação que Deus estava dando para ele, mas a conversão mesmo, eu acredito que tenha acontecido aqui. Acerca da grande transformação da sua vida, nesse tempo, ele mesmo escreve: desejando ardentemente conhecer as palavras de Paulo, comecei o estudo da Epístola aos Romanos. Porém, logo no primeiro capítulo, consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu detestava as palavras, a justiça de Deus, porque conforme fui ensinado, eu a considerava como um atributo do Deus Santo que o leva a castigar os pecadores. Apesar de viver irrepreensivelmente, como monge, a consciência perturbada me mostrava que era pecador perante Deus. Assim, odiava um Deus justo que castiga os pecadores. Senti-me ferido de consciência, revoltado intimamente. Contudo, voltava sempre para o mesmo versículo, porque queria saber o que Paulo ensinava. Então ele ficava, olha, irmãos, a gente fica na palavra, a gente tem que ficar lá, ó, até entender o que é aquilo. Deus, eu não entendi. Deus me ilumina. Meu Deus, o que é isso? Até saber o que Paulo ensinava. Contudo, depois de meditar sobre este ponto, durante muitos dias, ele só ficou no Romanos 1,17. Dias e noites. Deus, na sua graça, irmãos, não é a nossa intelectualidade, não é o nosso grau de inteligência, não é o nosso grau de conhecimento, é graça de Deus. É quando nós estamos lendo a palavra de Deus, não só numa atitude de letra, de saber o significado e só nisso, mas é contando com a graça de Deus, para que aconteça isso que aconteceu com Lutero. Deus, na sua graça, me mostrou a palavra. Como assim Deus me mostrou a palavra? Se a palavra já estava na frente dele. Mas é aquilo que o salmista diz, lá no Salmo 119. Deus, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É Deus que tem que abrir os nossos olhos. Se não houver uma ação soberana, maravilhosa, santa, graciosa, misericordiosa da parte de Deus, a gente vai olhar a Bíblia inteira, como muitas pessoas hoje fazem, muitos filósofos fazem. Tem a Bíblia, diz isso. Tem um homem, Leandro Carnal. É Carnal. Vocês depois pesquisem sobre ele. Um homem que conhece a Bíblia. Um homem, mas para ele, que é um filósofo, historiador, não passa daquilo. Ainda Deus não abriu os olhos dele. Mas com Lutero ele abriu. O justo viverá da fé. Vi então, aí ele viu, ele já tinha visto tantas vezes, que a justiça de Deus nesta passagem é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé como dádiva. Ele entendeu o sentido do texto. E é isso que a gente às vezes precisa se atentar, irmãos. Não é só o que alguém diz, mas é algo que a gente leia, que nós leiamos na palavra de Deus em oração e entendamos o sentido real daquilo. Então Deus falará conosco. Irmãos, vou já finalizar, porque já foi tudo. O tempo já acabou. Não deu para falar nada das 95 teses, né, que foi uma das primeiras coisas que foram lembradas quando se falou de Lutero. As 95 teses, nós não vamos ler as 95 teses aqui, né, mas tem um arquivinho aqui, eu vou ler só a primeira tese de Lutero.
que foi as 95 teses? Diante de tudo aquilo que ele viu de erro na igreja, ele fez algo que era uma prática comum naquele tempo. Ele chamou o povo para o debate. Uma prática comum. Ele escreveu lá o que ele pensava, tal, rebatendo aquilo, com base bíblica, mas ao mesmo tempo convidando, ó, eu acho isso, isso e isso. Quem quiser debater, vamos, né, se juntar aqui e debater isso daqui. É o que ele fala no início das 95 teses. Não é a primeira tese, mas ele diz assim, ó, movido pelo amor e pelo empenho em prol do esclarecimento da verdade, discutir-se-á em Wittenberg, sob a presidência do reverendo Padre Martinho Lutero, o que segue. Aqueles que não puderem estar presentes para tratarem o assunto verbalmente conosco, o poderão fazer por escrito. Era uma prática daquele tempo. Então, Lutero foi lá, as 95 teses, tacou lá na porta, mas não era para fazer, agora eu vou começar a reforma protestante. Começou. Não foi nessa a intenção. Ele fez uma atitude muito comum naquele tempo. Ele viu os erros, combateu os erros biblicamente e convidou para o debate. A ideia dele era essa. Não era fazer um movimento que ele aparecesse lá como grande reformador. Não. Aí vem a primeira tese, só a primeira. Dizendo nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, arrependei-vos, certamente quer que toda a vida dos seus crentes na terra seja contínuo arrependimento. O que ele quis dizer com isso? O que se tinha no entendimento católico era que o arrependimento ele deveria ser sempre acompanhado de uma ação visível. Ou você pagava uma indulgência, ou você se autopunia. O arrependimento era um ato isolado diante de um pecado que você deveria fazer algo físico para compensar aquele pecado. Lutero ele vai dizer que não. Arrependimento não é um ato isolado. Só quando eu erro. E aí quando eu erro eu tenho que ficar me punindo ou pagar a indulgência. Arrependimento é um estado. Eu tenho que permanecer em arrependimento. Eu sempre olho para as minhas ações e vou dizer assim, meu Deus, me perdoa. Eu pensei em tal coisa, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Me perdoa, Espírito. Deus, eu afrontei ao Senhor com esse pensamento, com essa palavra, com isso que eu fiz com o meu irmão, com isso que, meu Deus, é contínuo arrependimento. Essa foi uma das teses. Aí as outras 94, os irmãos dão uma lidinha depois. Mas é coisa muito boa. Principalmente ele atacou a prática da venda de indulgências da Igreja Católica. Foi o principal foco dele nessas teses foi esse daí. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Para finalizar, é importante a gente saber que a reforma não foi um movimento monolítico, né, programado. Gente, vamos fazer uma reforma protestante. Certo? Então você vai para aquele lado. Beleza? Você vai dar a mão aqui. Jesus não foi uma coisa assim, né? Grupo. Não. Foi uma coisa que foi acontecendo. Por isso que nós devemos ter muita esperança numa reforma hoje. Não que alguém vai levantar e vamos organizar uma reforma. Não, mas aqui pode estar acontecendo uma reforma. Numa outra igreja, próxima daqui também, na outra igreja, em pregações, em pastores, falando com o seu povo ali, com 10 pessoas, com 20, com 30, com 100, com 1000, com 5.000, mas expondo a verdadeira palavra de Deus àquelas pessoas. Isso vai, no movimento em cadeia, gerar uma reforma. Graças a Deus a gente já está vendo sinais disso. A gente vê na rede, a gente vê muito na rede, né? E pessoas falando contra e tal, e pá, e tal. Tem os efeitos negativos disso daí, mas a gente já vê uma reação quando isso aqui não existia. Quando se fala de evangélico no Brasil, se pensa no povo neopentecostal, que é a toalhinha, que é o copo, que isso é o evangelho. Você é evangélico? Você faz essas coisas, essas práticas aí nas igrejas, você quer ser rico, você quer isso, já é ligado já diretamente com o povo da teologia da prosperidade, dessas coisas. Eles são os evangélicos, a gente é os errados. Agora a gente vê, antes era mais assim, agora não, a gente já vê uma virada disso daí. Então, que Deus ele esteja à frente disso daí, para que nós tenhamos uma
Um avivamento. A reforma, em muitos sentidos, foi chamada de avivamento. O que é o avivamento? Avivamento. Ei, tá, eu estou avivado. Isso é um avivamento, eu estou. Você, receba aí também. E começa. Isso é avivamento? Você pode estar tendo ali uma alegria, uma maneira expansiva, né, de demonstrar sua alegria em Deus, mas não chame isso. Não reduza o avivamento a isso. Avivamento é isso não. É busca da palavra de Deus. É busca pelo Deus verdadeiro. É guerra contra o pecado. É guerra contra a mentira, o engano, a heresia. Isso é avivamento. É trazer as pessoas para a verdade de Deus. O que o inimigo quer é que as pessoas vivam a mentira. Porque vivendo a mentira, elas vão ser amaldiçoadas, elas vão ser punidas, elas não serão salvas, vão viver uma vida de ilusão, porque estão na mentira. Mentira é ilusão. O que é avivamento? Quando nós somos despertados para trazer essas pessoas à verdade. Primeiro com a gente, né? Primeiro a gente olha para, meu Deus, eu estou vivendo uma mentira, eu estou vivendo uma hipocrisia, eu estou vivendo uma coisa que não é a palavra de Deus. Eu preciso viver a palavra de Deus na sua totalidade. Então nós buscamos isso e transmitimos isso de dentro para fora. Né? Então é importante dizer, não foi um movimento, né, monolítico programado. Os pré-reformadores tiveram um importante papel. Muita gente já prefere usar o termo não só de reforma protestante, mas de reformas, né? Porque existiram reformas em vários lugares. O termo protestante, no ponto de a gente fala bem dele, não é bem essa coisa assim, protestamos contra a Igreja Católica, não é bem isso. Na verdade, era um protesto contra uma ordem de um rei que dizia que aquele movimento da reforma não deveria se expandir, não deveria continuar. Então, os crentes, né, eles protestaram contra essa decisão do imperador de proibir a pregação do evangelho que vinha da reforma. Né? Ponto dos reformadores. A igreja precisa voltar à autoridade da Escritura. Esse é o ponto principal, que eu acho que hoje também tem que ser enfatizado. Nós voltamos para a autoridade da Bíblia. É a Bíblia que manda, não é o que o fulano acha, não é o que se ele achar aquilo lá, é porque a Bíblia acha primeiro antes dele. Não importa a opinião dele, importa o que a palavra de Deus diz. Não importa a minha opinião. Não importa o que eu gosto da Bíblia. Importa o que a Bíblia diz que é. Então esse é o ponto dos reformadores. A autoridade da Bíblia que nós precisamos